Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento também aqueles que nos assistem pela internet. É um privilégio poder mais uma vez estar aqui nesta manhã para compartilharmos algo de Deus para a igreja. Mas eu vi que tem um bombom aqui em cima da água, eu acho que é para o preletor. Apesar de eu não ser o aniversariante da semana, mas tem um bombom aqui. Vou começar bebendo água, porque a voz hoje está meio complicada. Bem, no contexto da série de mensagens sobre a igreja, nós vamos dar então prosseguimento nessa sessão que trata dos meios de graça distribuídos à igreja. Foi iniciado no domingo passado, em que o meio que foi trazido aqui foi a palavra de Deus, trazida aqui então pelo presbítero Heitor. E reforçando o que foi trazido para nós então no domingo passado, sobre esses meios de graça, é importante relembrarmos o significado desses meios, né? John MacArthur, no seu livro Teologia Sistemática, ele vai dizer que esses meios são usados por Deus para trazer bênção, para fortalecer a fé e para cultivar o crescimento espiritual na vida do seu povo. E em continuação ainda no seu livro, ele traz uma citação de Wayne Grudem, em que Grudem afirma: esses meios de graça são bênçãos adicionais dentro da vida cristã e nada acrescentam à nossa condição para recebermos a justificação da parte de Deus. Ao contrário, Deus concede graça para aqueles que já foram alcançados pela fé em Cristo Jesus. Então, é importante a gente ter esse conceito que foi trazido, inclusive, pelo presbítero Heitor no domingo passado, para que a gente entenda realmente a função desses meios de graça na vida da igreja. Então, hoje nós vamos tratar de dois meios de graças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Duas ordenanças deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, hoje nós tivemos o privilégio de já participar de um desses meios, de uma dessas ordenanças, que foi a ceia do Senhor. Estava conversando com o pastor Ivan que talvez hoje fosse ideal que a ceia fosse após a pregação, né? Já que nós vamos falar. Mas o pastor Ivan conseguiu, na sua mensagem, na sua preleção sobre a ceia, sintetizar aquilo que nós vamos falar. O nosso objetivo aqui também não é trazer nenhum aprofundamento teológico, até porque não teríamos tempo para isso, mas buscar mostrar como essas duas ordenanças podem nos ajudar a caminharmos conforme nos ensina, conforme os princípios que constam da palavra de Deus, que me parece ser o meio de graça primário que nós precisamos compreender, porque tudo mais que nós fazemos, que nós recebemos, está revelado na sua palavra. É a partir do ensino da palavra de Deus, é a partir do conhecimento da palavra de Deus, é que nós vamos poder fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer para agradar ao Senhor Jesus. Então, nosso objetivo nesta manhã é trazer esses princípios, esses ensinos bíblicos a respeito do batismo e da ceia, para que a gente possa então caminhar conforme a palavra nos orienta. Então, convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Nós vamos ler o texto de Mateus. Nós vamos ler dois textos, na verdade, começando em Mateus 26, de 26 a 29, e depois nós vamos um pouquinho à frente para Mateus 28, 19, inclusive já foi lido aqui no início do nosso culto. Então, Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 29, e depois nós vamos então pular para Mateus 28, versículo 19.
Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Vamos então para Mateus capítulo 28, versículo 19. Que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos começar a partir desse último texto que nós lemos, Mateus 28, 19, onde nós vamos falar agora sobre o batismo, esse meio de graça, o primeiro desses meios de graça que nós vamos tratar hoje. Veja que batizar faz parte da obra de fazer discípulo. O texto vai dizer para nós: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra grega traduzida aqui como batizar é baptizo, que tem como significados principais imergir, submergir ou mergulhar. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 6, e também aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai trazer para nós o simbolismo do batismo relacionado com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, em função desse significado original do texto, e desse simbolismo com a morte e ressurreição de Cristo, nós entendemos que o batismo por imersão é a forma mais adequada a ser adotada pela igreja. Isso não quer dizer que a gente, de forma alguma, aceite, por exemplo, o batismo de outras formas, por outras formas. Em situações excepcionais, situações especiais, até mesmo de impedimento, nós entendemos que o batismo por outra forma pode ser utilizado. No entanto, havendo possibilidade, nós entendemos que o batismo por imersão é a forma que a palavra vai trazer para nós como a forma mais adequada. Quando nós comparamos, utilizamos esse simbolismo do batismo como morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, nos parece que quando nós praticamos o batismo por imersão, esse simbolismo me parece que fica mais coerente, tá certo? Então, nós temos essa visão aqui, principalmente falando aqui da igreja local, Igreja ICE Brasília. É importante também nós entendermos que existe uma outra palavra, um outro verbo, com significado semelhante, mas com um efeito diferente. Então, me refiro à palavra grega bapto. Então, nós falamos de baptizo e estamos falando agora da palavra bapto, que tem o mesmo sentido de mergulhar, mas somente como se fosse molhar algo. Nós temos na Bíblia um exemplo desse texto, lá em João 13, 26, quando Jesus indica quem será o seu traidor, em que ele vai dizer que aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse é o que há de me trair. Então, esse molhado, ou seja, o pão que foi mergulhado ali no vinho ou em qualquer outro líquido, o verbo utilizado é bapto. Aqui tem um caráter mais parcial ou temporário, enquanto que baptizo tem um caráter duradouro e transformador. Então é importante a gente entender essas diferenças básicas entre esses dois verbos, tá certo? Porque
na Bíblia, a ideia de batismo vai estar sempre relacionado com a palavra baptizo e não bapto. Então, nós podemos já deduzir que, quando nós falamos de batismo, isso tem um caráter mais duradouro e transformador. E nós vamos explicar um pouquinho essa questão. Inclusive, é a mesma palavra utilizada para batismo com o Espírito Santo. Então, seja batismo com o Espírito Santo, seja batismo nas águas, o verbo utilizado é sempre baptizo. Então, por que é importante nós entendermos isso? Porque o batismo nas águas, na verdade, talvez vocês possam estar pensando, mas que transformação acontece quando alguém apenas desce no tanque batismal e volta? Não há nenhuma mudança, ele continua sendo a mesma pessoa, com a mesma roupa. Então, nós vamos explicar um pouquinho isso aí. Então, embora o batismo nas águas utilize esse termo mais profundo, não é o que nos transforma de fato, não é o batismo em si, esse simbolismo que nos transforma. Porque, na verdade, a nossa transformação se dá no momento da nossa conversão, em que nós somos regenerados. É nesse momento, quando nós nascemos de novo, é que nós somos transformados, né? É nesse momento que nós podemos dizer que o batismo transformador é o batismo com o Espírito Santo, tá? Que usa, como eu disse, o mesmo verbo. Quando somos, então, unidos a Cristo, inseridos no seu corpo. Isso está escrito lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, em que nós somos batizados no Espírito Santo e somos inseridos no corpo. Então, nós somos inseridos no corpo quando nós somos regenerados, quando nós somos justificados. E é nesse momento, então, que ocorre o batismo com o Espírito Santo. Apenas um parênteses aqui, aproveitando, nós não entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção ou algo que ocorre um tempo, seja ele qual for, após a conversão. Nós entendemos, por esse texto bíblico principalmente, que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da nossa conversão. Ok? Então, o batismo nas águas, ele é um simbolismo dessa transformação já ocorrida na salvação. E é por isso que ele vai usar, então, essa palavra, vamos dizer assim, mais profunda, porque embora seja um simbolismo, ele não transforme de fato, mas ele está então representando, ele está simbolizando essa transformação profunda que o Espírito Santo fez na nossa vida. Então, repetindo, a palavra que nós usamos, que o grego utiliza para batizar nas águas, é o verbo baptizo, esse verbo que realmente traz essa transformação profunda. Então, somos batizados nas águas como um testemunho público da nossa fé já demonstrada em Cristo. É a demonstração externa de uma realidade interior que já ocorreu na nossa conversão. E, como nós já dissemos, o batismo nas águas, ele revela que simbolicamente morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida. John MacArthur também vai afirmar que o batismo nas águas, né, ele diz que o batismo nas águas é uma afirmação pública da nossa identificação e união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. E nós vamos ver então que o texto de Mateus que nós lemos, ele está bastante alinhado com esse processo. Veja que a sequência do texto é fazer discípulo, batizar e ensinar. Essa é a sequência que o texto traz para nós. Então, diante dessa introdução que eu fiz aqui sobre essa questão do batismo, sobre o significado da palavra, sobre esse simbolismo, nós podemos extrair do texto que nós lemos pelo menos duas verdades que a igreja precisa conhecer ou, se já conhecendo, reafirmar. Em primeiro lugar, o batismo cristão ensinado no Novo Testamento ocorre após a profissão de fé em Cristo. Então, a primeira verdade que nós podemos trazer
baseado no texto que nós lemos, é que o batismo ele ocorre após a profissão de fé. Veja que a comissão que Jesus nos deixou tem como ação principal o fazer discípulo. É isso que está no imperativo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Os dois verbos que vêm a seguir estão no gerúndio, indicando, então, ações decorrentes da principal. Eu não sou um especialista em estudo da língua portuguesa, e eu sei que tem gente aqui que né, mas a gente poderia, talvez, chamar essas ações que vêm após como orações subordinadas à oração principal. Tá? Me desculpe aí se não é bem isso, mas, na verdade, o que vem após o verbo, a oração principal, são orações subordinadas, que vão indicar um complemento ou algo que vem explicando o que está na oração principal. Então, nessa construção, batizar e ensinar não são condições para o fazer discípulos, mas sim uma ação sequencial para quem foi feito discípulo. É isso que o texto está dizendo para nós. Então, crer no Senhor Jesus é a condição para sermos batizados. Por isso, precisa ocorrer antes. Ok? Então, nós precisamos crer no Senhor Jesus como condição para sermos batizados. Um outro texto que vai deixar isso bem claro para nós, está lá em Atos, capítulo 8, versículos 36 a 38, que trata lá do batismo do eunuco, por Filipe. O eunuco pergunta então para Filipe o que impedia ele de ser batizado. Filipe então responde para ele: se creres de todo o coração. E o eunuco responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Filipe batizou o eunuco. Veja que eles estavam ali numa conversa, né? Filipe se aproxima, começa a pregar a respeito de Jesus, o texto vai dizer isso um pouquinho antes para nós, e começa a explicar algumas coisas, o eunuco ali vai fazendo algumas perguntas, e de repente eles se deparam num local que tinha água, e o eunuco então pergunta: o que impede de eu ser batizado? E Filipe vai responder de uma forma muito simples: crê no Senhor Jesus. Se creres de todo o coração. Então o eunuco responde: eu creio. Então está resolvido o problema. Se você crer, então você pode ser batizado. Então esse texto também traz para nós essa afirmativa ou essa verdade de que o batismo deve ocorrer após a nossa profissão de fé. Então, o batismo nas águas, seja em qualquer idade, seja de bebê, criança, adolescente ou adulto, antes de confessar Cristo como Senhor e Salvador, e aqui a gente já adianta que bebê ou uma criança na mais tenra idade não teria condições ainda de fazer, né? Não tem base bíblica, porque exatamente inverte essa ordem. Então, batizar alguém, por qualquer motivo que seja, antecedendo a sua confissão de fé, não encontra base bíblica. Nós não estamos dizendo aqui que criança... qual é a idade que podemos batizar criança, então? Eu não sei. Se ela verdadeiramente tem condições de confessar Cristo como Senhor e Salvador, entende o sacrifício de Cristo lá na cruz, ela pode ser batizada. Então, cada igreja, cada liderança vai, de alguma forma, tentar identificar isso e não há problema para batizar. A nossa igreja local estabelece, se eu não me engano, 11 anos como uma idade para um adolescente se batizar. Conheço igrejas que batizam com 8, com 7, e tem crianças que batizam bebê. Tem igrejas que batizam bebê. Então, o que nós estamos dizendo é que, biblicamente falando, o batismo deve ocorrer após a confissão de fé. Se essa confissão for genuína, for verdadeira, for dentro do entendimento bíblico, qualquer um pode, então, ser batizado. Ok? Então,
A primeira verdade que nós extraímos aqui do texto é que o batismo nas águas, ele ocorre após a nossa profissão de fé. Em segundo lugar, a salvação não se dá pelo batismo nas águas. É importante a gente entender isso. Então, embora o batismo seja realizado após a profissão de fé e ter sido ordenado pelo Senhor Jesus, isso não significa que o batismo seja uma condição necessária para a salvação. Continuando o raciocínio do texto que nós lemos, batizar caracteriza uma ação consequente ou simultânea a quem se torna discípulo, como nós vimos. Ou seja, não se torna discípulo quem é batizado. Ao contrário, se batiza quem já é discípulo, quem já foi alcançado pela salvação em Cristo. A nossa justificação se dá somente pela fé em Cristo. Se nós entendêssemos que precisamos do batismo para a salvação, talvez estivéssemos dizendo que a salvação também se dá por alguma obra. Então, a salvação é somente pela fé em Cristo. Isso é importante a gente reafirmar esse conceito. Veja que quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas lá na prisão o que deveria fazer para ser salvo, eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas pregam para o carcereiro, pregam para toda a família. Eles serão, inclusive, batizados, todos eles. E o versículo 30, esse texto está lá em Atos, capítulo 16, versículos 30 ao 34. E nós vamos ver que lá no versículo 34, eles vão dizer que havia grande alegria por terem crido em Cristo. Então, a salvação se dá por meio da pregação do Evangelho e da fé em Cristo Jesus por parte daqueles que ouviram a mensagem. Geralmente, quem crê no batismo para a salvação, utiliza aquele texto lá de Marcos 16, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Veja, primeiro a gente precisa ver que esse texto de Marcos 16, ele é correlato ao texto de Mateus que nós lemos. Está falando também da comissão que Cristo deixou para nós. Então, se a gente entender que Mateus está falando uma coisa e Marcos está falando outra, nós temos um problema, porque não há contradição na Bíblia. Então, já chama a atenção a gente olhar com cuidado esse texto. Depois, se para ser salvo eu preciso crer e ser batizado, e para ser condenado eu preciso apenas não crer e ser batizado, né? E para ser condenado não crer, como fica a situação de quem crê e não é batizado? Nós temos um problema aí para resolver, porque se para ser salvo tem que crer e ser batizado, e para ser condenado é só não crer, o que é então quem crê e não é batizado? Não tem três caminhos, não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho. Ou você está salvo, ou você está condenado. Se você, não crendo, está condenado, não tem como eu entender que preciso ser batizado para ser salvo. Então, o que nós entendemos desse texto é que, na verdade, o batismo é algo tão importante que ele ocorre quase que imediatamente, deve ocorrer pelo menos quase que imediatamente após a conversão. Um exemplo disso nós vamos ver lá no ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele creu em Cristo. Ele creu e foi salvo. Cristo disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não existe essa situação. Para eu entender que eu preciso, para ser salvo, ser batizado, eu tenho um problema aqui nesse texto. Então nós entendemos que, embora esteja escrito que
Quem crer e for batizado será salvo. Aqui está falando do processo, provavelmente do processo da salvação, na continuidade após a profissão de fé. Então ele vai ser batizado. E o seu processo de salvação, que começou com a justificação, que agora passa pela santificação e vai até a glorificação, vai ocorrer no continuar desse processo. Então não é uma condição para a salvação o batismo. Está certo? Então entendemos que o batismo não é necessário para a salvação, mas é uma demonstração de obediência a Cristo por ser uma ordenança dele. Concluindo essa primeira parte, então, que nós falamos aqui sobre o batismo, nós podemos, então, dizer que o batismo é o acompanhamento natural e a consumação da fé em Cristo Jesus. É um rito de iniciação da igreja. Nós vamos agora, então, voltar para Mateus 26. Texto que nós lemos, dos versículos de 26 a 29. Vamos falar, então, agora sobre essa segunda ordenança como meio de graça, dada à igreja que trata da ceia do Senhor. Então, veja que o texto que nós lemos traz para nós o momento em que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Na noite anterior à sua morte, então, Jesus estava ali com os seus discípulos, então ele vai usar o pão e o vinho para ensinar aos discípulos sobre o significado daqueles elementos e daquele ato, daquela refeição. Vejamos então algumas considerações importantes sobre esse ato. Em primeiro lugar, quando Jesus começa a falar com os discípulos ali na ceia, ele estava claramente anunciando aos seus discípulos a sua morte. Veja que o pão partido, quando ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo, né? O pão ali então estava representando o corpo dele, que poucos momentos depois iria entrar no processo da crucificação e da sua morte, né? E ele vai dizer também que o cálice representava então o seu sangue, que seria vertido lá na cruz do Calvário. Então Jesus toma o pão e ao partir ele diz que aquele pão partido era o seu corpo, e a seguir ele toma o cálice e diz que aquele cálice então era o seu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então fica muito claro que o partir do pão, que o beber do cálice estava ali mostrando então a morte de Cristo. Quando nós falamos então da ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando da morte de Cristo. É importante destacar que entendemos a ceia do Senhor como um memorial. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25, onde Paulo está exortando a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, ele vai dizer que nós devemos fazer isto em memória dele. Então nós entendemos que a ceia do Senhor é um memorial. Nós temos outras formas de enxergar a ceia do Senhor. Alguns entendem que os elementos da ceia se transformam, né, no próprio corpo e no sangue do Senhor. Alguns entendem, isso chama-se transubstanciação. Alguns entendem também que Cristo, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes literalmente nos elementos da ceia, o que nós chamamos teologicamente de consubstanciação. E tem ainda uma posição que se afasta um pouco disso, mas que ainda entende que Cristo está presente espiritualmente nos elementos da ceia. É claro que Cristo está espiritualmente na igreja, na nossa vida, mas em relação especificamente à ceia do Senhor, para que não haja confusão, para que não haja um entendimento equivocado, nós entendemos o que foi defendido lá no momento da reforma, que a ceia do Senhor é um memorial, e baseado também no texto que nós falamos, que nós devemos fazer isso em memória. Então é importante a gente entender que nós estamos aqui, o pastor Ivan falou isso na ministração aqui da ceia, que nós estamos aqui rememorando a morte de Cristo. Então a ceia é um memorial.
Então, em primeiro lugar, Jesus estava ali claramente anunciando a seus discípulos a sua morte. Em segundo lugar, a ceia do Senhor aponta para a libertação definitiva da escravidão do pecado. Ou seja, a morte de Cristo seria o sacrifício perfeito para a nossa salvação. É importante lembrar que essa refeição estava no contexto da Páscoa. Jesus, quando está reunido aqui com os seus discípulos, ele estava comemorando ali a Páscoa. E a Páscoa comemorava, então, a libertação do povo da escravidão do Egito. Era um memorial, uma comemoração que olhava para trás, né? Tratava da libertação de uma escravização física. Os cordeiros que eram imolados até aquele momento, nessa comemoração da Páscoa, apenas apontavam para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. No dia seguinte, então, Cristo morreria para redimir nossos pecados de uma vez por todas. Veja que o versículo 28 aqui vai dizer: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Somente o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, poderia, de uma vez por todas, tirar o pecado do mundo. Então, quando nós estamos aqui participando da ceia do Senhor, nós devemos nos lembrar que Cristo morreu para nos libertar de uma vez por todas da escravidão do pecado. Hebreus 9, 26 vai nos dizer que, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então Jesus morreu para nos livrar da maldição do pecado e assim nós estarmos em comunhão com o Senhor, voltarmos à nossa comunhão que foi perdida lá no Éden. Então a ceia do Senhor celebra o sacrifício substitutivo de Cristo, simbolizado pelos elementos pão e vinho. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor nos incentiva ao arrependimento. Ainda lá no texto de 1 Coríntios, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então aqui está a importância da continuidade desse memorial da ceia do Senhor, porque nesse momento nós temos a oportunidade de autoexaminarmos e confessarmos os nossos pecados todas as vezes que participamos da ceia. Ou seja, se nós não fizermos isso, nós não estamos discernindo o corpo de Cristo, conforme Paulo também diz lá em 1 Coríntios. Então é preciso confessar os nossos pecados para que a gente possa então, para que a gente não esteja numa situação em que a gente não discerna o corpo de Cristo. Ou seja, o que significa não discernir o corpo de Cristo? É não entender o que significa fazer parte do corpo de Cristo. No caso, a igreja. Então, qual era um dos pecados da igreja de Corinto, que Paulo estava exortando ali, era fazer, por exemplo, acepção de pessoas. Eles não estavam entendendo que ali era um corpo, que ali devia haver comunhão. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. Eles chegavam na frente, comiam o que tinha de melhor, eles não sobrava para os outros. E Paulo vai dizer que o que eles estavam fazendo era tudo, menos ceia do Senhor, porque eles não estavam entendendo o significado daquele momento, eles não estavam entendendo o significado de comunhão e dessa unidade representada pelo corpo de Cristo por cada um de seus membros. Tá certo? Então a gente precisa entender isso. Nessa mesma carta, no capítulo seguinte, lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala da importância de cada membro do corpo. Na igreja de Cristo, irmãos, não há espaço para que alguém se ache mais importante do que o outro. Não importa se alguém prega, se alguém dá aula na IBD, se alguém está ali na porta
fazendo a recepção, se alguém está lá na cantina preparando um almoço gostoso, não importa qual é a obra que você faça, não importa qual é o dom que você exerça, mas ninguém é mais importante do que ninguém no corpo de Cristo. Então, a ceia é o momento para que a gente entenda isso, e se nós tivermos algum pecado que nos tire dessa unidade, dessa comunhão, nós precisamos então nos arrepender. E às vezes a gente vê pessoas que passam tempo sem tomar ceia, porque ou está vivendo em alguma situação de pecado. Eu quero dizer para você que se realmente você está em pecado, está vivendo uma situação que você não se arrepende, ou que por algum motivo não consegue sair, é bom que talvez não participe mesmo. Mas se você cometeu um pecado, e todos nós estamos sujeitos a isso, porque todos ainda somos pecadores, apesar de redimidos, embora redimidos, tem uma solução para isso. Você não precisa deixar de participar da ceia, porque o texto não diz, examine-se a si mesmo e vá embora, examine-se a si mesmo e não participe. O que o texto vai dizer é, examine-se a si mesmo e coma do pão, e beba do cálice. Então a solução aqui no momento da ceia, se você está passando por algum problema, confesse a Cristo, e você vai poder participar. A ceia do Senhor é uma excelente oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e com o nosso irmão. Talvez você precise pedir perdão, você precisa conversar com alguém, faça isso e participe da ceia, sem problema. A ceia do Senhor é uma forma de crescimento espiritual para cada um de nós. Então não deixe de participar da ceia. Examine-se a si mesmo, confesse seu pecado ao Senhor e tome parte desse maravilhoso banquete que o Senhor nos concedeu. Então entenda que a ceia do Senhor nos conduz também a esse arrependimento. E esse rito continuado que nós fazemos, aqui na nossa igreja, por exemplo, todo segundo domingo pela manhã, todo quarto domingo à noite, é a oportunidade que a gente tem de estarmos nos reconciliando com o Senhor, estarmos confessando nossos pecados. Em quarto lugar, e última consideração que eu vou fazer aqui sobre a ceia, é que a ceia do Senhor aponta para o nosso encontro definitivo com o Senhor. O versículo 29 vai dizer, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Paulo, exortando aos coríntios a respeito da ceia do Senhor também, ele esclarece que todas as vezes que nos reunimos para a ceia do Senhor, anunciamos a sua morte até que ele venha. Irmãos, Cristo voltará, e esse banquete aqui nos lembra isso, nos traz à memória essa promessa maravilhosa que temos revelado nas Escrituras. A promessa da volta de Cristo deve estar permanentemente em nossas mentes. Não é só aqui que a gente tem que lembrar disso. Nós temos que lembrar sempre. Mas é na ceia do Senhor que coletivamente nos lembramos e reforçamos essa maravilhosa promessa. Ele voltará e nos levará para estarmos com Ele para sempre. Então eu concluo essa parte aqui da ceia do Senhor repetindo as palavras de John MacArthur, em que ele diz que celebrar a ceia do Senhor é antecipar a esperança do retorno de Jesus, as alegrias do céu e as glórias futuras das bodas do Cordeiro. A ceia do Senhor é um rito de continuidade da igreja. Tendo falado então sobre batismo e sobre ceia, eu concluo essa mensagem lembrando aqui algumas coisas importantes. A salvação se dá por meio da fé em Cristo. Lembre-se sempre disso. Nada do que você venha fazer, que não seja precedido dessa fé em Cristo, poderá te reconciliar com o Senhor e lhe garantir a vida eterna. Cristo morreu para nos conduzir das trevas para a sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor são ordenanças do Senhor que devem ser cumpridas por todos os salvos. Se existe alguém aqui que já confessou, que já professou a fé em Cristo e por algum motivo
não deseja o batismo, repense a sua decisão. Não vejo muita lógica em alguém que, eu creio em Cristo, sou crente, sou salvo, mas não quero me batizar. Aí passa 5, 6, 10 anos sem se batizar. Repense isso, reveja essa posição. Porque aqueles, como nós vimos no texto aqui, na explicação que nós demos, ao professar sua fé em Cristo, o primeiro ato de obediência deve ser o batismo. Igualmente, se alguém por algum pecado tem deixado de participar da ceia do Senhor, confesse seus pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não deixe de participar desse momento tão sublime de comunhão que o Senhor deu para a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, queremos bendizer o Teu nome, Pai, e Te agradecer por esta palavra que o Senhor trouxe à Tua igreja, Pai. Obrigado porque temos esses meios de graça para caminharmos, para crescermos na fé, e que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a entender como esses meios de graça possam realmente trazer para nós, na nossa vida prática, a forma correta de andarmos conforme o Senhor nos ensina, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos nessa manhã, Pai, e que a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado possa estar com cada um de nós, Pai. É assim que nós oramos, já agradecidos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém.